porque a competição está precisando. Eu sou amigo da Vamos. Pessoal, vamos. Pessoal. Só uma coisa para começar a aula. Natália, Roberto, podemos conversar um pouco sobre a avaliação de matemática na escola depois da aula? Podemos. Então vamos. Vamos esperar o seu. Quando acabar a aula, a gente vai para o Batista e conversa. Ótimo. Tá, vamos lá, pessoal. Então, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar agora sobre números negativos, tá? Porque até agora, tudo que a gente falou, né, vem das ideias de medida, de contagem em medida, que por sozinhas, as ideias de contagem em medida só chegam nos números positivos, né? Números naturais, racionais positivos e reais positivos. Então agora, como é que os negativos passam a ser considerados como números? Beleza, pessoal? Tá? E aí a gente entra com a ideia de orientação nesse diagrama aí. Então a gente vai olhar essa parte do diagrama agora, tá? E eu fiz o projetor porque tem figurinhas para mostrar, tá? Beleza? Então, como é que, para a gente ter os números negativos como números, a gente precisa de um novo atributo da ideia de número, que esse atributo é o que a gente pode chamar de orientação. Vou falar o que eu quero dizer com isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? E isso, historicamente, é muito mais recente do que tudo que a gente está falando até agora. Beleza? Essa dos números negativos. E para a gente ter uma ideia, que eu acho que muitas vezes é surpreendente, é que os números negativos começaram a ser considerados como números mais ou menos junto com os números complexos. Beleza? Até então, eles tinham outro estatuto dentro da matemática, né? Eles tinham até uns termos lá, que no meu livro tem escrito essa parte, eu já não lembro mais de cabeça, talvez vocês saibam que é números absurdos, uns nomes assim. Enfim, mas também não importa, que eles não eram de fato legitimamente considerados números. Beleza, pessoal? Isso que eu quero dizer, tá de boa? Certo? Eu acho que quando o Descartes, eu acho que ele chamava de solução falsa quando era uma solução negativa na equação. Então tinham vários termos que eram usados na época que nos dão a perceber isso, né? Que o número negativo ele não tinha um estatuto de número, tá? E por que isso? Porque havia uma associação de número com quantidade, tranquilo? E essa associação de número com quantidade, então o número é a expressão de uma quantidade, beleza? E tudo isso que eu vou falar agora, eu acho que é muito relevante para a escola, tá? Muito relevante para a educação básica. Então, a associação de um número com uma expressão de uma quantidade causava um obstáculo para a aceitação dos números negativos como números. Por quê? Se o número é uma quantidade e o zero é a ausência de quantidade, então como pode haver quantidades menores que a ausência? Beleza? Tranquilo? Não pode ter uma coisa menor do que aquilo que já não é nada. Beleza? Então esse é o obstáculo, certo? Então, o que isso é relevante? A aceitação dos números negativos e dos números complexos como números demandou uma reformulação conceitual da própria ideia de número. Então os números deixam de ser simplesmente entendidos como quantidades e passam a ser entendidos como quantidades munidas de orientação. Beleza?
Tranquilo? E como vai aparecer daqui a pouco, aí o zero, ele não é mais só uma ausência. O zero passa a ser entendido como origem. Beleza? Então o zero é um ponto de referência, não é mais só a ausência. É um ponto de referência da onde a gente pode andar para um lado, para o outro, ou para cima e para baixo também. Se vocês quiserem já pensar nos complexos. Beleza? Fala. Houve algum evento que fez isso precisar ser assim? Sim, com certeza. Sempre há, né, algum evento. Algum evento ou alguns eventos. Né? Conhecimento. Não, tem bastante conhecimento disso. Então, olha só. Professor, assim, desculpa, nesse período já eram aceitos os reais, né, os irracionais? Já, mas não tinha construção formal dos irracionais como a gente tem hoje. Mas olha só. Mas era aceito como quantidade? Como quantidade. Sim, sim. Mas não tinha teoria de irracionais formalizado como a gente tem hoje, né? Mas era aceito π como quantidade. Aqui, o φ, né? Porque o π e o φ, outra coisa que é importante, que eu vou falar agora dessa representação atribuída a Argand, tá? Que é esse desenho aí. Eu já vou falar sobre ele. Porque outra coisa importante, que havia uma ideia, eu vou voltar à sua pergunta, que havia uma ideia de matemática, que as coisas tinham que ter representação geométrica. Então, por que o φ, e aí isso que eu vou falar já vai nos ajudar a entender o que eu vou mostrar em seguida, tá? Por que o π, por exemplo, por que havia mais facilidade de aceitar o π como número do que o menos 1? Porque o π é o perímetro da circunferência, o π existe. Tem existência geométrica legítima. Mas o que é menos 1? Assim, o que é menos 1 a não ser uma ideia abstrata? Essa que é a dificuldade. O φ geometricamente também existia, né? O φ geometricamente. A construção do então, aí dois. Isso aí. Beleza? Então, da maneira como se pensava em matemática na época, era muito mais fácil, digamos assim, aceitar até os irracionais como números do que o menos 1, beleza? E essa representação proposta por Argand, que a gente pode pensar que é como se fosse aquilo que deu origem ao plano complexo hoje, né? Assim, que é chamado hoje de plano de Argand-Gauss, né? Aquele plano complexo, que aí tem o Gauss também na história, que essa parte caras eu não sei direito, né? Uma parte de quem fez o que, quem se meteu, que é uma parte meio fofoca, né? Enfim, que dá o nome às coisas. Peraí, fala. A ideia do negativo, então, também se apropria-se do Argand-Gauss, né? Sim, é tudo mais complexo, é tudo também essa ideia. Então, esse diagrama aí do Argand é tipo 1 menos 1 e menos i, entendeu? É tudo junto. E, historicamente, na linha temporal, como nós vamos. Então, historicamente é tudo junto. Eu não sei nem que século é Argand. No final dos dois tem início. Ou seja, super recente. Isso aí. E o Gauss, 19. Junto, mais ou menos. Fala. Quer falar? Não, só concordei. Então, mas só fala. Socialmente, né, agora, a gente fala um pouquinho a questão do valor negativo para contas bancárias, enfim, junto ao capitalismo ali, tem alguma relação com o Gauss ali? Tipo assim, o sistema burguês utilizou dessa concepção, mas houve uma necessidade também? Especificamente com burguesia, assim, não sei dizer, mas havia problemas que forçaram a existência dos números, da aceitação dos números negativos. Circulação de moeda, enfim. Todo mundo assinou já? Isso se atribui muito negativo essa dívida, né? Isso aí. Então, olha só, voltando à pergunta do Giovanni, teve algo que forçou? Sempre tem algo que forçou. Nunca inclusive uma coisa que, não sei se ainda tem, mas antigamente alguns livros diziam assim, que a origem histórica dos números complexos foi para resolver essa equação.
Beleza? Alguém já viu isso escrito em livro? Então, essa história é completamente falsa. E não só ela é falsa historiograficamente, como ela revela uma visão completamente idealizada e errada da matemática, né? Que é uma visão assim, como se fosse assim: essa equação não tem solução. Aí um dia olharam para ela e falaram: vamos inventar um negócio aí para que agora essa equação passe a ter solução, né? Então, nunca é assim, certo? Porque parece que, tipo assim, como se a matemática se desenvolvesse por uma... Animados, né? Hã? Um bando de animados. Exatamente. Eu estava tentando buscar a palavra. Também fala-se que foi o Gauss tentando resolver equações de terceiro grau, né, polinomiais de terceiro grau. Então, não sei o quê. equações polinomiais de terceiro grau tem mais a ver com isso, pelo seguinte. Então, não é da equação de segundo grau, como eu digo. Por quê? Então, por que você falar da resolução de equações de terceiro e quarto grau é importante? Porque, vejam bem, seguinte, para a resolução de equação do segundo grau, preste atenção, quando aparece um número complexo no meio da resolução, raiz de delta, esse número complexo aparece também na solução, concorda? Beleza? Tranquilo? Então, para a equação do segundo grau, isso estava pacificado a princípio. Porque assim, quando a solução é um número complexo ou um número negativo, simplesmente se considerava que não tem solução, que era o que o Arthur falou, que era a solução falsa. Então, quando a solução era um número complexo, se considerava que não existe solução. Beleza? Então, só para essa solução passar a existir um bando de mimados, como a Roberto falou, isso nunca ia acontecer. Beleza? Fala. Então, no dia 12 de agosto, eu coloquei um comentário no Google Vasco. Aí, o terceiro comentário que eu coloquei é exatamente sobre a equação. Não é essa, é x ao cubo igual a 15x mais 4. Ah. E aí foi essa que o Rafael Bombelli analisou. E igual é que ele não considerava negativo, então não era menos 15x, porque para ele não existia isso. Então, essa equação que ele ficou pensando sobre essa questão do raiz quadrada do menos 1. Porque uma das raízes dessa equação é o número 4. Se você colocar x igual a 4, você vai virar. Só que aí, quando ele usava a fórmula lá que o Cardano e o Carvalho chegaram, aparecia a raiz quadrada de menos 121. Isso. E ele fazia umas manipulações, eu coloquei o comentário aqui e a referência que tem. Perfeito. Daí que começa a aparecer essas coisas, mas eles manipulavam tudo algebricamente, tudo assim, formalmente, não vou nem dizer algebricamente, ele fala assim, é uma maracutaia que ajuda a resolver. Todo mundo Porque ele aparecia no meio, mas o resultado era real. Exatamente. Então, e aí ele chega com dois números nessas expressões malucas, aí ele fica assim, vou fingir que dá pra tratar como se fosse número, aí ele multiplica e chega em 4. Aí ele resolve. Ou seja, ele não considerava como número. Ele considerava uma maracutaia para resolver. Exato. Eles consideravam como um símbolo formal que era necessário para chegar a soluções reais positivas. Beleza, pessoal? Porque olha só, diferentemente da equação do segundo grau, no caso dos procedimentos de resolução de terceiro e quarto grau, pode acontecer de no meio da resolução, que é exatamente o exemplo que o Arthur falou, no meio da resolução aparecer um número complexo, e esse número complexo se cancela, mas ele leva a uma solução real, positiva. Então o número complexo, de alguma forma, no meio da resolução, ele é necessário para se chegar a uma solução real. Fez sentido isso? Mas se chegar a uma solução complexa, ainda assim ela é considerada uma solução falsa. Então, nesse momento, o número complexo só era, como o Ronaldo falou, uma maracutaia, ou seja, um símbolo formal cuja manipulação era necessária para obter a solução que você queria. Arthur? Tem uma frase boa do Hadamard que ele falava, mas eu não lembro como é esses líderes, mas a ideia é que a verdade entre duas coisas reais passa pelo domínio dos complexos, alguma coisa assim. Legal, bacana.
Beleza, pessoal? Então eles vieram não da equação do segundo grau, mas da equação do terceiro e do quarto grau. Que aí vocês sabem que quinto grau em diante não tem mais fórmula genérica, né? Todo mundo já ouviu falar isso. Que aí tem a ver com teoria de Galois, que é uma coisa muito mais complicada. Certo? Bom, e paralelamente a isso, aí eu não sei responder exatamente quais, começam a surgir problemas que a solução negativa ou a solução real tinham interpretações físicas. E aí são problemas, por exemplo, da física, meio de eletricidade, que aí eu não sei dizer exatamente que problemas eram, mas que as soluções que não eram reais positivas, por exemplo, quem sabe coisas de... Isso aí para mim é meio turco. Isso, perfeito. Não entendi não, mas eu... Tá no bolo também. É do capacitor indutor, quando eles conservam energia, eles têm uma defasagem. Tanto que a corrente, a tensão e a resistência que ela deles são medidas por números imaginários também. Aí a gente vai calcular, tipo, para isso, basicamente, para essa defasagem entre a corrente dentro desses objetos. Beleza, pessoal? Todo mundo sabe o que eu digo. Mas o que é importante é o seguinte, que aí, paralelamente a isso, começam a surgir problemas na física para os quais a interpretação desses números negativos e complexos ajudavam a resolver o problema. Né? Então, isso que é importante. Então, é isso que força algum objeto a ser considerado matematicamente. Beleza? Não é simplesmente que vamos inventar uma coisa para resolver essa equação. Nunca é assim. Fala. Não. Tá. Beleza, pessoal? Então, mano. E esse símbolo de negativo sempre foi esse traço e foi atribuído ao nome do tempo? Não sei, vocês sabem responder. Professor, tem autor que usa a posição P. Porque aí o mérito usa P. Quem usa isso? É o autor que usa P. É o atual, sabe? Olha só. Tanto é que o menos de menos é o P de OP. Vocês ouviram a pergunta do Giovanni? Quando é que surgiu o símbolo de menos? Eu não sei dizer, tá? Mas quando surgiu historicamente eu não sei. Mas a gente já vai falar muito sobre a importância desse sinal de menos nas próximas aulas, beleza? Hoje e depois mais pra frente a gente vai voltar a isso. Usado sabe o fazer. Vocês não sabem não. Também tem a história do I, né? Quando é que o I começou a ser usado, eu também não sei. Eu acho que foi agora. Mas tem um livro que fala de história de notações, e aí eu não lembro de cabeça, mas aí depois eu posso colocar lá. Legal, por favor. Mas olha só, mas guardem essa pergunta, que historicamente eu não sei responder, mas assim, depois vocês pesquisam, eles vão pesquisar. Se quiser, Mas assim, mas do ponto de vista do ensino, a gente vai pensar muito sobre o sinal de menos. Qual é a importância? E assim, será que a gente poderia representar com outro símbolo? Poderia, mas como? Assim, então vamos falar sobre isso. Tá legal? O papel desse sinal de menos. Mas antes disso, só falar um pouco da representação do... Fala, Leandro, quer falar? Não, é sério, a gente está tentando debate. Mas fala, compartilha. Tá. O que o Jonathan falou é o seguinte: corrente elétrica, ela geralmente, quando a gente vai representar a corrente elétrica no tempo, ela gera uma senoide. Guarda isso. Quando ele falou da gente fazer. Não, vai na minha boca. Quando a gente vai fazer representação de capacitância, a gente geralmente faz um vetor. Você já deve ter aprendido em álgebra linear, quando a gente multiplica um vetor por um número complexo, ele rotaciona. A gente vai falar sobre isso hoje. A senoide da função, da voltagem, da tensão, etc., quando a gente vai fazer essas senoides, elas são senoides que estão uma em
período diferente da outra. Quando você multiplica por um vetor, no caso, um vetor complexo, elas vão coincidir. E é por isso que a gente faz essa multiplicação, a gente faz essa representação por números complexos, porque isso ajuda, na hora da gente fazer as equações, elas ficarem todas as semanas e estarem dentro do mesmo círculo trigonométrico. Legal. E aí, o que o Romulo estava falando é que grande parte da motivação disso é porque a gente vai armazenar energia no capacitor e na hora que for dispersar isso, como tudo na física, ele gera uma perda. Só que essa perda ela não é aleatória, ela não é aleatória, ela tem uma previsibilidade. Casualmente, essa previsibilidade é justamente a translação de uma semana para outra, quando a gente está tratando essas funções. Legal, muito bom. Você é técnico eletrônico. Enfim, mas o que eu acho que é importante disso tudo é o seguinte: como é que a história da matemática se dá, né? Assim, então, nesse exemplo que eles falaram, fica muito evidente que os números complexos eles passaram a servir para ajudar a resolver e a interpretar algum fenômeno, algum problema, beleza? Então, uma vez que se reconhece essa possibilidade de usar o número complexo para resolver, para interpretar algum problema, aí a matemática passa a pensar, beleza, então como vamos formalizar, digamos, né, esse objeto? Tranquilo? Então, por isso que até então, eles eram só as soluções falsas, porque não tinha surgido algo para uma aplicação, digamos. Beleza? Uma vez que você conhece a aplicação, aí que se passa a preocupar como é que você vai definir matematicamente aquele objeto. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Por isso que eu acho que esse exemplo é bacana, que ele ajuda a pensar o seguinte: nunca as definições surgem antes das ideias. Né? Primeiro tem as ideias, as coisas, é um número complexo. Ele está circulando ali na comunidade, né? Assim, de matemática. Então ele serve para fazer coisas. Agora, como nós vamos descrever formalmente? Beleza? É assim que as coisas vão surgindo em matemática. E a gente tem um ensino de matemática... Passa a ser uma ferramenta útil, né? Uma vez que ele passa a ser uma ferramenta, aí a gente vai pensar, então como eu vou definir formalmente? Mas a gente tem um ensino de matemática que dá a impressão contrária. Que alguém surgiu um belo dia com uma iluminação da definição, beleza? Então, definir isso aqui, número complexo. Igual quando a gente vai ensinar sistemas lineares. Igual quando a gente vai ensinar sistema linear, determinantes da matriz. Exatamente. Faz caminho totalmente contrário do que eles falam. Porque aí passa uma ideia da história da matemática, do surgimento das ideias matemáticas, que é assim. Veja bem, que essa ideia é completamente falsa, e não só falsa, eu acho que é uma ideia que afasta as pessoas da matemática. Que é uma ideia assim, alguém um belo dia teve uma iluminação, e a partir dessa iluminação, milagrosamente tudo deu certo. Né? Assim, as coisas se encaixaram determinantes. Alguém chegou a esse exemplo, vamos pegar esse exemplo. Alguém chegou um dia e falou, determinante é isso aqui. Aí olha que sorte, dá para resolver a equação. A gente concorda que tem uma narrativa sobre a matemática que é assim. Essa narrativa é completamente falsa, é ao contrário. Então é toda uma luta lá, né, da galera, como é que eu vou encaixar as coisas, né, assim. Então normalmente você sabe para que serve, e depois você vai inventar coisa para servir para aquilo. Tem uma perspectiva um tanto platônica. Exatamente. Das ideias está ali. E é uma perspectiva. Exatamente. E é uma perspectiva, sobretudo, política da matemática. Por quê? Porque ela passa uma ideia. Como se essas ideias fossem inatas, né? E como se fosse dos iluminados, né? As ideias estão nesse mundo platônico e alguém iluminado consegue vislumbrar. Uma perspectiva ignorante e preguiçosa. Exatamente. Porque você não precisa nem pensar de onde veio e você tem por oportunidade e passa. Exatamente.
exatamente por isso que eu falo que essa é uma perspectiva política, porque ela se baseia na imposição de uma autoridade, né? Então, por isso que eu acho que ela afasta a matemática das pessoas. Tem O surgimento dos logaritmos, né? Que foi para fazer, porque tinha pouco papel para se fazer conta e tudo, e era para fazer as multiplicações, né, grandes, não sei o que, não tem nada a ver. E aí essa necessidade surgiu a teoria do logaritmo. Não é alguém, nossa, vamos criar uma operação aqui, vamos chamar. Exatamente, é isso. Tem uma representação artística dessa ignorância aí, no filme do Stephen Hawking, que aparece como se ele tivesse desenvolvido, né, a teoria dos buracos negros, então ele está vestindo o casaco dele. Aí ele está com a dificuldade no joelho dele ali, ele está vestindo o casaco, e aí ele olha, acho que a fogueira, a lareira dele lá, e aí é um insight milagroso que ele consegue desenvolver a teoria de tudo. Isso. Eu não acredito que é teoria de tudo, né? Outra coisa. Mas isso é tipo a maçã do Newton, né? É a história da maçã. De novo, eu fico repetindo esse paradigma de ciência, que é isso, né? Então, eu acho que não só ela é completamente equivocada, como ela tem uma ideologia implícita, ela tem uma política implícita. Né? Acho que isso que é importante a gente pensar. Certo? A sociedade não valoriza o esforço. Valoriza a genialidade. Né? Essa genialidade, né, das pessoas iluminadas matematicamente, eu acho que é uma ideia parecida com aquilo que tinha, tipo, na Idade Média, do poder dos reis, que era investido por Deus. Né? Eu acho que é uma ideia parecida com isso. Ou seja, é um jogo de poder, é uma imposição de poder. E entra também em algo que você falou na primeira parte da aula, que a gente tenta sempre atribuir um número a alguma coisa. E se atribuir um número nunca é um aleatório. Esse número sempre representa um valor. E a gente vive no capitalismo, onde o valor mede a pessoa. Então, quando você coloca essa genialidade como um valor, é muito fácil você colocar pessoas em pedestais, porque, afinal de contas, agora ela tem um motivo para estar nisso. Exatamente. Esse é o lugar da matemática que eu estava falando agora há pouco, né? Que a gente matematiza tudo, até as relações humanas, das pessoas. Então eu acho que vocês, como professores e professores, têm que pensar o seguinte, uma coisa que eu estou totalmente convencido, não faz sentido dar nota. A gente dá nota porque é obrigado. Eu dou nota porque eu tenho que preencher o ciclo no final do semestre. Mas eu dou nota não acreditando. Eu acho que a gente tem que dar nota sim. Enfim, enquanto não se inventarem uma outra maneira. Né? Mas olha só, falando da representação vou passar rápido nisso, para dar tempo de falar as coisas que eu quero, que tem muito a ver com o ensino, né? Assim. Mas o que é importante dessa representação proposta atribuída pelo menos ao Argan, é que ela, então, só assim, como a gente falou, a gente está numa época em que os números negativos e os números complexos estão meio que se impondo, né? A necessidade deles está sendo reconhecida. Então agora é como legitimar esse objeto matematicamente. E aí tem uma característica que eu falei agora há pouco, por que o π era aceito menos 1 não? Porque o π é o perímetro do quadrado, menos 1 é o quê? Né? Então havia necessidade de você dar uma concretude geométrica para esse objeto. Né? A gente está numa época em que, hoje não é mais assim, tá? A gente fala de objetos que existem, que têm existência matemática aceita, mas não tem uma concretude geométrica associada a eles. Beleza? Objetos muito loucos lá, de espaços métricos, que são completamente abstratos. Mas na época, a legitimidade matemática de um objeto estava atrelada a ter uma concretude geométrica. A dizer, o que é esse objeto? Né? E é isso que essa representação do Argan faz. Ela dá uma concretude geométrica aos números negativos e complexos, e não só aos números como objetos, mas as relações algébricas entre esses números. Beleza?
E essa ideia do Argan está relacionada com uma ideia que ele chamou de proporção. Só que é proporção não no sentido linear da palavra. Tá legal? Beleza? Mas o que ele fala? Que olha só, a gente pode pensar assim, esse desenho do Argan aqui, que eu estou destacando umas coisas nele no próximo slide, tá? Aí tem essas letras aí, eu não sei que letras são essas, mas supostamente essas letras são do desenho original do Argan, tá? Enfim, e aí a ideia é o seguinte, ó, essa proporção aqui, mais 1 está para x, assim como x está para menos 1, então esse está para, não é naquele sentido de quantas vezes um cabe dentro do outro que a gente estava falando agora, mas é tipo assim, como se fosse, eu ir daqui para cá é um movimento equivalente a ir daqui para cá. O que é um movimento equivalente? Uma rotação de 90 graus no sentido horário. Beleza? Então é mais ou menos nesse sentido que o Argan fala, ó, o 1, que é esse aqui, está para o x, que é esse aqui, assim como o x está para menos 1. Então esse x aqui seria o i. Beleza, pessoal? Certo? Fez sentido isso? Então mais ou menos essa é a interpretação geométrica. Ó, é tipo assim, se você está parado aqui, ó, e você quer ir para cá, o movimento que você vai fazer é o mesmo se você estiver parado aqui e quiser ir para cá. Entendeu? Então, o que é o mesmo é se você daqui para cá, mas 90 graus no sentido horário, passando dali para lá, daqui para cá, sempre 90 graus no sentido horário. Então, está para é um movimento relativo aonde você está para chegar no lugar onde você, para chegar no outro que é o mesmo. Diego, percebeu? No sentido horário. Então, daqui para cá e daqui para cá. É 90 graus no sentido horário. Se fosse horário, seria o C. Do E pro A, do A pro I. Então, Então, do A para o K e do A para o K é equivalente aí do K para o I. Certo? Todo mundo está de acordo com isso? Agora, I do N para o A é equivalente aí do I para o N. Eu acho que é porque as figuras estão numa posição ruim. Então a equivalência aí é do movimento. É do movimento. E não à Pode toa. ser necessariamente no sentido horário? Pode ser anti-horário também? Pode. Mas assim, você tem que estabelecer algum sentido. Entendeu? Ou poderia ser do anti-horário. Mas se eu estou olhando esse aqui no sentido horário, eu vou olhar esse aqui no sentido horário também, entendeu? Professor, então esse movimento daqui para cá, isso? Porque o ideal seria trocar essas duas figuras aqui, ó. O movimento daqui para cá é daqui para cá. Entendeu? Certo? Trocando faz mais. Exatamente. E também tem a ordem, né? Então, o que ele fala é o seguinte: ir daqui para cá é a mesma coisa que ir daqui para cá. Certo? Então, nesse sentido, o 1, que é esse, está para o x, que é esse, assim como o x está para esse. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, mas o que é importante aqui? Já vai aparecendo as operações. Que essa interpretação geométrica que o Argan propõe, ele atribui a essa ideia de estar para uma ideia de rotação. E não só uma ideia de rotação, mas uma ideia de rotação orientada. Por isso que eu estou falando para o Giovanni, no sentido, poderia ser no sentido anti-horário? Poderia. Mas aí eu tenho que estabelecer um sentido, aí ser só aquele. É isso.
Exatamente. A gente pode fazer isso de GeoGebra também. Beleza? Aquelas duas figuras, a inversão dessas duas, né? Exatamente. É o x para 1 e o menos 1 para x. O ideal também. Por isso que está naquela ordem ali. Se colocar a ordem e também desenhar uma setinha, tá? Isso aí. Uma setinha para saber de onde para onde. As duas de cima são 1 para x, x para menos 1. As duas de baixo são x para 1, menos 1 para x. Exato. Por isso que botaram naquela ordem. Exatamente. Então aí vão aparecer o i e o menos i, tá? Que são o x e o menos x embaixo. Beleza? Você pode repetir a frase? A ideia de estar para... A ideia de estar para ganha um rotação. sentido de rotação orientada, tá? E aí a palavra orientada é importante. Porque eu não vou considerar essa rotação daqui para cá como equivalente a essa daqui para cá, entendeu? Beleza? Certo? Então, eu não estou falando só de rotação de 90 graus. Eu estou falando de rotação de 90 graus no sentido horário. É isso que é importante. Beleza? Então, poderia ser anti-horário, como o Giovanni falou, poderia. Mas eu tenho que arbitrar um sentido positivo da rotação. Isso que significa que se fosse sentido horário, a representação ia ser toda diferente. Mas eu poderia arbitrar. O que significa orientar alguma coisa? Orientar alguma coisa é fixar um sentido de percurso. Beleza? Então essa ideia, ela comunica... É como na reta também. É como na reta. Ela comunica ao mesmo tempo os complexos e os negativos. Exatamente. Então, quando eu desenho a setinha, eu estou orientando a reta, beleza? Certo? Eu poderia desenhar assim? Poderia. Entendeu? Então, o importante não é ser horário e anti-horário. O importante é que não é uma rotação qualquer. É uma rotação que é amarrada, digamos assim, com uma orientação que tem um sentido positivo e um sentido negativo. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, depois eu vou consertar, porque o ideal seria fazer esse desenho representando assim, inclusive, beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Porque ele está vendo, daqui para cá é a mesma coisa que daqui para cá. Tranquilo? Ainda setinha assim para baixo. Isso, exatamente. Depois eu vou consertar esse desenho. O teu percurso foi o mesmo, né? Que o percurso foi o mesmo. Beleza? Certo? Então, essa ideia que eles chamam de proporção, ela não é mais uma coisa linear. Daí vem, então, é como se para dar um sentido, para dar uma concretude geométrica ao comportamento algébrico desses novos números, ele precisou passar para o plano, ele precisou sair da reta do plano. Beleza? E é por isso que os negativos nascem junto com os complexos, como objetos matemáticos. Beleza, pessoal? Fez sentido? Sim? Fez? E aí, como eu estava falando, o zero, que é esse K, eu falei K, mas a gente não né? Estava falando errado. K é aqui no centro. Esse zero, ele não é mais a ausência. O zero é a origem do sistema de orientação. Beleza? Tranquilo? Então é o nosso zero como origem, que aparece tanto na reta real, que a gente pode ir para um lado e para o outro, como no plano complexo. O zero como origem. E o zero como origem de um sistema orientado, tá? E essa ideia da proporção ser interpretada como uma rotação orientada, ela vai aparecer na multiplicação complexa, que era o que alguém falou agora há pouco. O que é multiplicar por i? Multiplicar por i é rodar 90 graus, no sentido horário. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, por que i vezes i dá menos 1? Porque eu estou no i, eu aplico uma multiplicação por i, eu rodo de 90 graus no sentido horário. Por isso que eu chego no menos 1.
Beleza? Fala. Não, desculpa. Eu levantei para ameaçar a poder ajudou Isso são as potências líquidas, quando eles formalmente se ensina, né? Ensina, né? É sempre gerar. Multiplica por I de novo, vai para Isso, exatamente. menos I. Ou I menos I. Então, isso aparece hoje. Então, por isso que essa representação do Argan, ela dá concretude geométrica, não só aos números complexos como objetos, mas a estrutura algébrica dos números complexos, porque ela vai dar sentido ao que significa multiplicar números complexos. Beleza? E isso aparece na maneira como nós pensamos nos números complexos hoje, naquela representação polar. Beleza? Naquela representação polar, que a gente tem o módulo e o argumento, que é o ângulo, beleza? Ela evidencia o seguinte: o que é multiplicar por um número complexo? É uma rotação composta por uma motetia, beleza? Tá certo? Então, multiplicar dois números complexos é somar os argumentos, ou seja, você pegar um e rodar de acordo com o ângulo do outro. E você multiplica os módulos. Certo, pessoal? Tranquilo? Multiplicar por complexo é uma rotação composta por uma motetia. Porque você soma os ângulos e multiplica os módulos. As localizações, né, na Terra, isso aqui, navegação, tudo são polares, elas não são cartesianas. Né? O Daniel está fazendo um trabalho de trigonometria com a garotada lá do primeiro ano, trabalhando o tempo todo com coordenadas polares. Um barato. Depois fala com ele que ele te mostra lá. Muito legal. Não, soma os ângulos e multiplica os módulos. Entendeu? Então, multiplica os módulos quer dizer o quê? Multiplicar por I, por exemplo, é rodar de 90 graus. Multiplicar por 2I é rodar de 90 graus e esticar o vetorzinho, né? Multiplicar o módulo do vetor por 2. Beleza? Então, essa é a interpretação geométrica da multiplicação de complexos. E vocês vão ver, por isso que essa representação do Argan foi tão importante, porque ela deu uma consistência algébrica às representações geométricas dos números. Tá? Eu vou falar agora. Beleza? Bom, então, eu quero falar das interpretações das operações com complexos agora, com negativos, tá? Mas a gente entende melhor, eu acho, essas interpretações das operações com negativo quando a gente situa ela num contexto mais amplo dos complexos, tá? Já vou falar sobre isso, mas a gente vai falar principalmente sobre os negativos agora. Então, isso que eu estou falando, essa aceitação dos números negativos como números, ela exige uma ressignificação do próprio conceito de número. Então, ele deixa de ser quantidade para ser quantidade com orientação. Tá beleza? E aí, essa ressignificação do conceito de número, ela força várias outras ressignificações, que é o que eu vou mostrar agora, e eu acho que essas ressignificações são muito importantes na educação básica. Tranquilo? Para quando a gente passa lá no 7º ano, dos números positivos para os números negativos, tá? Então, uma coisa que a gente vai voltar a falar nas próximas aulas, quando a gente falar da passagem de um conjunto numérico para outro, é pensar o seguinte, que na escola, quando a gente apresenta, vamos dizer assim, um novo tipo de número, né? Por exemplo, quando está nos naturais e apresenta frações, depois quando está nos positivos e apresenta os negativos, ou quando está nos racionais e apresenta os irracionais. O que a gente está fazendo é mudando o conceito de número, né? Então a gente tem que estar atento a isso como professor. A gente tem que desconstruir uma coisa e construir outra. Então são passagens muito delicadas e que a gente faz muitas vezes assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Certo?
Então, nesse caso dos negativos, eu quero destacar isso. Ó. Quais são as ressignificações que vêm junto de quantidades com orientações? Então, o próprio conceito de número, né, que eu já falei, o zero, que eu também já falei, em vez de ser ausência, ele passa a ser origem ou referência, beleza? Tá? Um lugar onde eu posso andar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. O sinal de menos, que é muito importante isso aí, tá? Repara, quando a gente está só trabalhando com números positivos, o sinal de menos só tem um significado, que é subtração. Por quê? Quando a gente trabalha com números positivos, o sinal de menos nunca aparece desatrelado de uma operação, tá certo? Beleza? É sempre assim. É interessante quando você dá aula no sétimo ano, né? Essa dúvida é muito recorrente. Sim. Uma expressão, por exemplo, professor, esse sinal é de menos ou é o sinal negativo? Exatamente. Eles não conseguem ter clareza, né, Sim. no todo, né? É. Surge essa... Isso aí. E é uma dúvida, como o Vitor sempre fala, muito legítima, né? Exatamente. É óbvio, É isso. E às vezes a gente deslegitima essa dúvida. Então é isso que eu sempre falo. O aluno que tem toda a razão de ter essa dúvida. Aí, junto com a questão de a gente usar o menos também para representar o oposto do número. Exato. Aí vai virando menos aí vai virando umas confusões, né? Então repara só, que é um símbolo que até então era uma coisa e passa a virar outra. E a gente quer que o aluno aceita. Ó, é isso aí agora. Desse é o jeito aí. Né? Você que lute. Da ideia de zero como origem ou referencial que vem sempre. Exatamente, isso aí. Essas coisas todas são. Mesma distância em relação. Beleza, Gabriela, quer falar? Eu estava comentando com ela, eu peguei menos no sétimo ano, mesmo mais de gente. E aí eu fiquei um teste, dando só números inteiros, todas as operações, o outro fiquei só dando números racionais, aí agora está conseguindo montar a matéria, porque é uma coisa que para eles é muito difícil, assim, de entender. E aí você fica assim, como explicar uma coisa que para você já está óbvio? É um exercício muito difícil. Então é esse, o exercício é se colocar no lugar deles. Então a gente tem que pensar, sempre que eu tenho falado, de como você ouve a dúvida do aluno. Você ouve com referência na estrutura ou na invenção. Então a gente tem que fazer esse de ouvir com referência na invenção, naquilo que o aluno está pensando. E é assim que a gente legitima a dúvida. Né? Esses dias aconteceu de eu também ensinando racionais. Aí a gente começou a fazer lá, só de fração. E tinha um exercício da apostila, até então não tinha colocado nenhum exemplo que desse uma fração negativa. Porque eu ainda não entrei mesmo na ideia de que da fração como um número. E sim, eu fiz toda a representação da soma com figuras. E aí, por acaso, tinha um exercício lá que eu não tinha visto ainda, que deu uma fração negativa. E aí os alunos eles fizeram a abstração de fazer lá 4 menos 5 deu menos 1. Só que ficaram assim, está errado isso. E aí cruzou, pode isso? Isso pode acontecer uma fração negativa? Eu falei, pode, né? Mas eu não me liguei que não era para acontecer naquele momento. Eles ficaram naquela questão, não pode, a fração não pode ser negativa, porque como é que eu vou tirar menos 1 do todo? Isso aí. Bom, ficaram indignados. Então, essa que é a questão, como você legitima essa dúvida. Igual também quando o numerador dá zero, eles ficam enlouquecidos. Eles ficam, não pode, como assim? Não vai ser um número então, não vai ser uma fração. Qual? Quando o numerador é maior. Que é chamada fração. Ou são frações. Mas então, ó, o sinal de menos. Sinal de menos, ele passa a ter esses 3 significados. Ele continua sendo interpretado
podendo representar uma subtração, mas ele pode também representar um número negativo, e eu até marquei ali, destaquei bem, a ideia de simetria. Porque a ideia de simetria vai ser muito importante para a gente falar das operações. Porque, como o Diego falou, a ideia de simetria tem tudo a ver com considerar o zero como origem. É simetria em relação ao zero. Beleza? Por que essa ideia de simetria é importante? Porque quando a gente escreve assim, menos 3, a gente pode pensar nesse sinal de menos apenas como indicador de número negativo. Mas quando a gente escreve assim, esse sinal de menos aqui é um operador de simetria, ele não é um indicador de número negativo. Beleza? Tá? Então, por que menos 3 é 3? Porque menos 3 é o simétrico do menos 3. Então é quem está espelhado do outro lado em relação ao zero. Então é isso, zero como origem, e o sinal de menos ele ganha esse novo significado. Ele opera uma simetria em relação ao zero. Beleza? Tranquilo? Então por isso que menos 3 é 3. Porque daqui a pouco vai ter uma figurinha aí que vai aparecer isso. Por isso que eu quis projetar esse. Falaram que tá cheio de desenhos, assim, que eu ficaria com preguiça de escrever aqui. Mas olha só, beleza, pessoal? E o outro, vamos falar das operações. Adição e multiplicação. Então, na verdade, a adição, quando a gente está nos naturais, por exemplo, ou nos positivos, ela sempre aumenta, ou seja, a adição ela tem um caráter como se fosse assim, acumulativo, beleza? A adição é algo que você agrega em algo que você tinha antes. Agora, ela passa a ter essa interpretação de deslocamento, que é uma interpretação vetorial, tá claro isso? Porque a adição ela já tem esse caráter de uma adição vetorial, beleza? Então, essa ideia de somar um número positivo é andar para a direita e somar um número negativo é andar para a esquerda. Tá? Daqui a pouco tem umas figurinhas aí, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, com isso, você pode ter o resultado de uma soma que é menor do que você tinha antes. Então, tudo isso tem que ser ressignificado. Porque a adição passou a ser adição de movimento, né? A adição de movimento, isso. Né? Beleza? E reparem que é o mesmo significado da soma de vetores, que é a soma de números complexos. Beleza, pessoal? Tá? Eu vou fazer um desenho que é assim. Seria um vetor na reta. Seria um vetor na reta, exatamente. Eu vou fazer um desenho que é assim, né? Por exemplo, daqui a pouco vai aparecer esse desenho. Que é, sei lá, 2 menos 3. Eu posso pensar assim, eu estou aqui no 2, beleza? Certo? E eu vou aplicar em cima do 2 o menos 3 como deslocamento, que é o menos 3 como vetor, tá? Então, o que é o menos 3 como deslocamento? É andar 3 unidades para a esquerda. Tranquilo? Certo? Reparem que isso é exatamente a mesma coisa que a chamada regra do paralelogramo. Porque quando eu estou no plano, eu tenho um vetor aqui e eu quero somar esse vetor aqui. Beleza? O que significa somar esse vetor aqui? É aplicar esse vetor na ponta da seta do outro. Beleza? E daí que vem a regra, por isso que forma o paralelogramo. Tranquilo? E tem muito a ver com a física, né? A ideia de resultante, né? De você aplicar uma força sobre a outra. Tranquilo? Então é exatamente a mesma coisa. Eu penso no 2 como um vetor para cá, o menos 2 como um vetor para lá. Então eu estou aplicando um na ponta da seta do outro. Tá legal? Beleza? Tranquilo, pessoal? Aí o resultante é de ABC. Mas é a mesma ideia aqui. Tá de boa? Bom, e aí a multiplicação, que eu vou falar sobre ela passa a ser uma homotetia com reflexão, tá? Eu já falei agora há pouco, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá?
No caso, uma dilatação com reflexão ou uma homotetia com reflexão, reparem que essa reflexão, por que é reflexão? Porque multiplicar por um número positivo é preservar o sentido. Multiplicar por um número negativo é alterar o sentido. Então, por isso, por exemplo, que menos 2 vezes menos 3 é mais 6. Porque qual é o efeito da multiplicação de menos 2 por menos 3? É dilatar o menos 3, então ele seria menos 6, só que além disso eu vou inverter o sentido, tá? Beleza? Então, só que essa reflexão é um caso particular de uma rotação, tá legal? Por quê? Porque o que é refletir? Refletir é rodar de 180 graus. Todo mundo concorda? Beleza? Então, multiplicar por menos 1 é rotacionar de 180 graus. Beleza? Isso funciona no plano complexo também. Então, olha só aqui. Depois de tudo isso aqui, eu estou... Só que nesse caso, multiplicar menos 1 é rotacionar no R2, né? É, isso. Então, olha só. Se fosse no plano complexo, se eu desenhar isso aqui, um número complexo, tá? Beleza? O que é a multiplicação desse número complexo por menos 1? Eu posso pensar assim, eu vou rodar esse número complexo 180 graus no sentido positivo. O que é multiplicar esse número complexo por I? Eu vou rodar 90 graus no sentido positivo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, por isso que eu falei, é legal, a gente não vai ensinar assim, mas eu acho que a gente forma uma visão mais ampla, né? Quando a gente pensa isso como um caso particular dos complexos. Eu entendi a notação de Sentido positivo é porque é o sentido anti-horário, entendeu? Mas isso é arbitrado. Eu poderia arbitrar que o sentido positivo seria o horário. Aí a representação ia ser toda ao contrário. Beleza? Então, assim como eu poderia arbitrar que o sentido positivo da reta para cá. Tudo funcionaria. Mas funcionaria, a representação seria toda ao contrário. Beleza, pessoal? Certo? Bom, e aí, essa ideia de simetria, né, que eu já falei. Então, esses desenhos aí são todos representando coisas que eu já falei, tá? Então, olha só. O que é colocar o sinal de menos na frente? Considerar o simétrico daquele número. Então, eu começo do 1 e vou para o menos 1. Acho que ali está errado também. Não, porque está mal colocado. Porque aqui, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o simétrico do 1 é o menos 1. E o simétrico do menos 1 é 1. Tá? E é a mesma ideia, pegar aquele ponto e refletir em torno da reta. Beleza? E aí, se eu quiser pensar nos complexos, essa reflexão é uma rotação de 180 graus. Tá de boa? Bom, aí a adição são esses desenhos aí, beleza? Porque é esse que eu já fiz aqui, é pensar na adição com essa ideia vetorial. Tá de boa, pessoal? Tranquilo? Certo? Então repara que essas ideias para a gente pensar uma maneira de ensinar as operações com números negativos que tenham sentido com base na forma como essas operações são construídas mesmo, assim, quando a gente passa dos positivos para os negativos. E para evitar, primeiro você fazer, que muitas vezes o que acontece, numa aula só, né? Vamos aprender
operações com números negativos. Aí dá aquelas regras lá todas, que tem uma coisa quando você subtrai, você considera o sinal maior, não tem manhã assim, ou o famoso menos com menos é mais, né? Ou o famoso amigo do amigo, inimigo do inimigo, horror, é isso? Inclusive, não, porque eu acho, inclusive, isso uma coisa babaca, né? Agora eu tenho... exatamente isso. O inimigo do seu amigo é seu amigo. Enfim. Isso aí. Então, que eu acho que é importante a gente dar significado a partir do que a gente está fazendo mesmo na matemática como ela é definida hoje. Porque repara só, essas ressignificações sobre as quais nós estamos falando hoje, elas têm a ver com a passagem dos positivos para os negativos, tá? Então a gente está ampliando o conceito de número, tranquilo? Só que como a gente faz isso? A gente faz, por isso que as definições, que as operações são definidas dessa forma e não de uma maneira qualquer. Porque a gente tem que fazer essa ampliação de maneira que o que valia antes continue valendo. Beleza? Tranquilo? Então, a gente está, quando eu estou falando aqui da adição e da multiplicação, a gente está falando de novos sentidos para as operações de adição e multiplicação. Tranquilo? Mas eles não podem ser novos sentidos que contradigam aqueles anteriores. Beleza? Então, quando a gente passa de um conjunto numérico para outro, a gente está falando de uma extensão algébrica. Beleza? Então, a gente está falando de um novo tipo de objeto. Com esse novo tipo de objeto, a gente vai definir uma nova estrutura algébrica, e essa estrutura algébrica ela não pode ser incoerente com aquela que já existia antes. Beleza? Tranquilo? Então, é assim que funciona, vamos dizer, funcionam os números na matemática contemporânea. Se a gente vai ensinar esses números, a gente tem que tentar ensinar uma coisa que tem a ver com isso. Né, assim. E não um amigo do amigo que é um macete que vai... Enfim. Beleza? Então, só para terminar, falando da multiplicação, então quando a gente está só com números positivos, a gente pensa a multiplicação como dilatação. Tá? Quando a gente passa para os negativos, é uma dilatação composta por reflexão. Tranquilo? Então essa ideia de multiplicar por um número positivo é dilatar, e multiplicar por um número negativo é dilatar e refletir. Tranquilo? E aí pensando nisso aqui, uma reflexão pode ser interpretada como uma rotação de 180 graus. Tá? E nos complexos é uma homotetia com reflexão. Com rotação, desculpa. Tranquilo? E aí nos complexos também dá mais sentido como é que você multiplica, qual é o significado geométrico da multiplicação, né? Assim, que às vezes você multiplica, só multiplicando A mais IB vezes C mais ID, aí faz a propriedade distributiva, mas o que isso significa geometricamente, né? Assim, então isso que eu acho bacana. Tem alguma sugestão de como mostrar isso, né? No sétimo ano, no oitavo, de forma assim, acessível na linguagem deles? Como falar de complexos? Negativos. Então, tem algumas. Isso. Eu acho que uma ideia legal é essa aqui, ó. Eu acho que, bom, primeiro tem que partir essa aqui. Deixa eu botar. Isso aí, ó. Bom, primeiro eu acho que tem que partir dessa ideia de simetria, tá? Você começa com um sinal de menos. Tranquilo? Então, essa ideia de você determinar o simétrico do número, por isso que eu acho a ideia de simetria boa. Que ela passa uma ideia geométrica mesmo, né? Assim. Consegue fazer na reta, né? Na reta. Sentido.
Então, primeiro, eu acho que tem que começar com um sinal de menos. Tranquilo? Aí isso já prepara a ideia de multiplicar por um número negativo com mudar de sentido também. Entendeu? Tá de boa? Tá. E aí, eu acho que uma coisa que pode ajudar nisso é esse esquema aí, que é um esquema de preservação de regularidades. Tá? Eu vou falar sobre isso. Alguém já viu isso? Tá. Vou falar sobre isso. Eu falar, eu explico a multiplicação, né? Eu faço eles chegarem na ideia de que a multiplicação é a soma das parcelas iguais. E aí, quando eu começo a falar de multiplicação de um número inteiro por um negativo, eu estou somando parcelas iguais do negativo. Então, entre aspas, eu já fiz com eles todo o processo de subtração por negativo. Daí eles vão entendendo que 3 vezes o menos 3 é o menos 3, menos 3, menos 3. Isso. E aí eu chego no menos 9. E aí depois eu vou fazendo o processo inverso. Então 3 vezes o menos 2. Isso, legal. Aí depois eu passo para o contrário, que é entender o menos 3 vezes o 3. Aí o menos 3 vezes o 3 e depois o menos 3 vezes o menos 3. Isso. Então, isso que todo mundo acompanhou, isso que ele falou tem tudo a ver com o que eu vou mostrar aqui, tá? Mas eu acho que antes de mais nada é importante entender uma coisa. Isso que a gente está falando é uma definição. Entendeu? A gente não está... Acho que é importante ter essa clareza, tá? A gente não está demonstrando uma coisa. A gente está justificando por que se define daquela maneira. Entendeu? Ou seja, repara aqui que eu estou falando aqui. Eu vou falar de uma preservação de regularidade, tá? Que tem tudo a ver com o que o Giovanni falou. Então, eu estou observando uma tabuada com números positivos. E aí, nessa tabuada, eu observo a seguinte regularidade. Cada vez que... eu estou representando isso simultaneamente, algebricamente, na reta ali, tá vendo? Então, cada vez... Eu estou uma tabuada de 3, tá? Estou multiplicando por 3. Então... Observando essa tabuada, eu observo que cada vez que eu diminuo uma unidade no segundo fator, eu diminuo 3 unidades no resultado, concorda? Beleza? Então, isso nos positivos. Agora, se eu quiser generalizar isso para os negativos, eu vou tentar generalizar preservando essa regularidade. Então eu vou passando para os negativos, eu vou continuar diminuindo uma unidade nesse fator e vou continuar diminuindo 3 unidades no resultado. Aí eu vou fazendo isso no final. Eu acho que é legal fazer isso ao mesmo tempo que você representa na reta. Todo mundo negativo. Então, agora é o que vem em seguida. Isso aqui seria para chegar, então eu estou partindo da multiplicação de positivo por negativo, agora eu vou chegar na multiplicação, primeiro na positivo por negativo, agora no negativo por negativo. Então agora a ideia é um pouco assim, eu já sei multiplicar positivo por negativo. Agora como é que eu chego no negativo por negativo, entendeu? E eu acho que essa ideia é interessante. E eu acho que desenhar na reta é bacana porque eu exploro a ideia de simetria, de deslocamento, todas essas questões que eu já falei. E eu acho que essa ideia é interessante porque, pelo que eu falei agora há pouco, quando você estende de um conjunto numérico para outro, você está definindo, mas você quer definir de tal forma que você preserve o que existia antes, beleza? Então, você tem uma adição e uma multiplicação nos números naturais e você quer definir uma adição e uma multiplicação nos números inteiros de tal maneira que ela não apague o que existia antes. Eu acho que esse esquema aí evidencia isso, entendeu? Essa representação não guarda em si ali a ideia de divisão por sucessivas subtrações? Ali eu estou dividindo por 3, né, cada parcela por 3, ao mesmo tempo eu estou subtraindo 3. Com certeza, porque é uma multiplicação, né? Então acho que sim.
Mas beleza, pessoal? Está fazendo sentido, maninho? Tá? Então, a outra é o seguinte. Agora eu estou colocando isso aí, porque agora eu estou partindo da ideia que eu já sei multiplicar negativo por positivo. Agora eu vou observar essa outra regularidade. Eu estou desenhando azul, porque eu estou associando esse azul com deslocamento para a direita e vermelho com deslocamento para a esquerda. Então, agora eu observo que cada vez que eu diminuo uma unidade no segundo fator, eu somo 3 unidades no resultado. Tá? Porque eu estou passando menos 9 com menos 6, entendeu? Beleza? Está fora de sincronia essa animação aqui. Porque tinha que aparecer a parte de lá, tudo bem. Entendeu? Que eu estou passando. Giovanni, não tem a ver isso com o que você estava falando? É isso aí. Isso aí. Que eu estou passando, ó, quando eu multiplico. Quando eu multiplico menos 3 por 3, eu estou no menos 9. Aí quando eu multiplico menos 3 por 2, eu estou no menos 6. Então, eu estou aumentando 3 unidades. Beleza? Então, como eu estou na multiplicação por menos 3, quando eu diminuo o segundo fator, eu estou andando para a direita. Entendeu? E agora, de novo, eu vou consertar isso aí, que a reta está aparecendo na ordem contrária. Então, você primeiro passar de lá. Beleza? Que agora eu vou continuar andando para a direita, entendeu? Beleza? Fez sentido? Tem uma maneira algébrica também que você pode ajudar, que é quando você multiplica por 0, o resultado é 0. Fazer Sim. 3 vezes 0 igual a 0. Você faz 3, multiplica 5 menos 5. E aí você aplica a distributiva. Então o outro obrigatoriamente tem que ser negativo. Exatamente. Eu acho que essa ideia pode ajudar também. Porque ela também evidencia que, na verdade, isso, você está definindo, não é uma coisa, não é uma demonstração. Mas isso que nós estamos falando é a justificativa da definição. Então, qual é a justificativa? Por que você define assim? Porque você quer generalizar as operações que já existiam antes. Você quer inventar uma coisa apagada. Eu uso mais ou menos esse esquema também para justificar o todo número elevado a 0 igual. Exatamente. Começa aqui, divide pela base, diminui, né? E chega no expoente negativo também. Né? Isso. Você vai descendo, vai chegando. Olha só. Isso que o Ronaldo está falando. Olha só. 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. Cada vez que você diminui uma unidade no expoente, você divide pela base. Beleza? Então, 2 elevado a 0, para preservar essa regularidade, tem que ser 1. 2 elevado a menos 1. Tem que ser meio e assim por diante, porque eu estou preservando essa regularidade. Eu posso olhar, quando eu for daqui para cá, quando eu for subindo, eu quero multiplicar por 2. Quando eu vou descendo, eu quero dividir por 2. Dividir pela base. Então, é a mesma ideia de preservação de regularidades. Beleza? Você pode usar essa mesma tabela para ensinar logaritmo. Sim. Também. Sim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas o que eu estou destacando aqui é isso. Como é que você passa de um conjunto numérico para outro? E na matemática contemporânea, o que significam essas extensões? Significam estender a estrutura anterior de uma forma, né? Então, quando eu estava comparando com a matemática grega, isso que eu quero dizer. Na matemática grega tinha os números e as razões, beleza? Que eram universos diferentes, vamos dizer assim. Na matemática contemporânea, eu tenho
N contido em Z, contido em Q. Então, as razões, por exemplo, elas são vistas como extensões dos próprios números naturais. E o que significa? Significa identificar um objeto com a generalização do outro. Então, olhar a estrutura algébrica de um como uma generalização do outro, ou ao contrário, do primeiro como um caso particular do outro. E aí eu estou o tempo todo querendo dizer que, primeiro, a gente tem que ensinar, eu acho, levando isso em consideração, né, que é isso que a gente está fazendo, por isso que as alterações são definidas daquela maneira e não de outra. E segundo, pensando que isso não é a única possibilidade, que isso é uma forma muito particular da matemática, que a matemática contemporânea se organizou. Quer falar? Sim, fala. Eu acho que um exemplo legal para pensar nisso tudo também é justamente a construção dos quaternos, porque também é mais perto da gente, né? Porque foi daí que o Hamilton tirou, porque quando o Argand fez aquele negócio que a gente viu antes, o Hamilton ele definiu números complexos como pares de números reais. E como são pares de números reais, você pode pensar como pontos no plano. E ele já queria girar coisas no plano. Só que se você vai girar um ponto no plano, você tem que usar aquela matriz de senos e cossenos, que é complicado de calcular. Só que aí quando você os pontos, usar números complexos, você faz a rotação que você falou. Você pega o círculo limitar e faz a rotação e depois a rotativa. E aí, como ele queria pensar em física em 3 dimensões, ele justamente pensou, pô, já que eu tenho um sistema de pares, que são os complexos, que rodam coisas no plano, será que existe um sistema de triplos de números reais que vão rotacionar pontos no espaço? Aí pensou nisso e ele ficou 10 anos tentando definir o que ele chamava de tripletos. Porque a soma você faz termo a termo, que nem os complexos. Só que aí a multiplicação é que nem os complexos, fica meio estranho. Só que se você usa um I e um J, não dá certo. Inclusive a gente tem hoje em dia um teorema de Frobenius que mostra que é possível. A gente ficou 10 anos tentando, o filho dele, tem até a história que o filho dele foi crescendo assim, vendo ele tentar fazer isso. Aí chegou num ponto que todo dia no café da manhã o filho dele olhava para ele e falava, papai, você já sabe multiplicar tripletos? Ele, não, filho, não sei. E aí foi para os quaternos. E o problema é que naquela época as dimensões eram só 1, 2 e 3. Não tinha conceito multidimensional. Então ele não conseguiu se libertar disso. Por isso ele demorou tanto tempo. Mas aí quando ele percebeu que dava para acrescentar um outro imaginário e a álgebra fechava, perdendo a comutatividade, né, que chegou nisso. Então mostra como exatamente o que você está falando. Eu quero estender, mas eu não quero perder o que eu já tenho. E também não é tão arbitrário. Exatamente. Mas aí tem uma outra coisa que a gente vai ver, é o seguinte. Quando você vai estender, aí tem tudo a ver com os quaternos, tá? A gente vai falar sobre isso já já. Quando a gente vai estendendo, a gente não quer perder o que a gente tem, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Porque quando a gente vai acrescentando novas propriedades, a gente quer estender. Mas em alguns casos, essas propriedades não são compatíveis, vai ficando muita coisa. Então, os complexos, a gente vai falar sobre isso, a estrutura algébrica dos complexos é incompatível com ter uma ordem. Né? Eu não posso ter uma multiplicação complexa e ao mesmo tempo ordenada, como a gente ordena os reais. E nos quaternos, a gente perde a comutatividade. E nos ortônios, a gente perde a associatividade. Uma coisa vai sendo incompatível com a outra. O Hamilton ficava trocando carta disso com um amigo dele, que era o John Graves. E aí quando ele mandou a construção dos quaternos para o Graves ficou meio indignado, tipo, mano, eu posso colocar quantos imaginários eu quiser? Aí ele foi e tentou colocar mais um e viu que não dava, 5. Aí ele foi colocando até ver quanto dava, que eram os octônios. E de fato, como álgebra de composição real, só pode existir de dimensão 1, que são reais, 2, que são os complexos, 4, que são os quaternos, e 8, que são os octônios, que perde a associatividade. Então é isso. Mais alguma pergunta? Então lembrando, semana que vem, infelizmente, não tem aula. E aí daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre a soma de pêndulo, que agora a gente vai voltar formalizando tudo isso que a gente falou até agora, tá? Então beleza.
isso.